Babel, a grande Babilônia, a gestação do anticristo e a consciência humana. Este é um tema de extrema importância, um tema que transcende a todos os dogmas do cristianismo. O modo como nós vamos apresentar esta verdade acerca do anticristo nesses 3 dias vai além de qualquer doutrina, de qualquer dogma, porque vai nos colocar dentro de uma experiência. O próprio tema sugere a gestação do anticristo e a relação dessa gestação do anticristo com a consciência humana. Sempre quando se ouve falar acerca do anticristo, as pessoas têm muita curiosidade, porque é um tema escatológico, um tema que desperta atenção, tanto para aqueles que já creem nas Escrituras, mesmo aqueles que não acreditam, de certo modo, não deixa de ser um tema chamativo. Há uma expectativa muito grande em torno dessa personagem profética da Escritura, o tal do anticristo. Interessante como que as pessoas, na sua maioria, sobretudo os cristãos, quando se ouve falar desse tema, eles têm sempre os olhos voltados para o futuro, como quem pergunta: quando será que vai surgir o anticristo? Quem é o anticristo? Qual o seu nome? De onde ele vem? O que ele fará? E a partir dessas perguntas, muitos exegetas, estudiosos, se põem a responder a esses questionamentos. E nessa conferência nós vamos fazer um caminho inverso. Nós não vamos olhar para frente como quem procura saber qual é a identidade do anticristo. Nós vamos olhar para trás, para os primórdios da humanidade, razão porque o nosso tema diz de Babel. Babel, vocês sabem, está no capítulo 10 e 11 do livro de Gênesis, fala do início da humanidade, dos primórdios, quando os homens intentaram construir uma cidade, uma torre, para se refugiarem, fugindo de um possível juízo de Deus, e então deu-se a esse lugar o nome de Babel. Então Babel é o começo da história do anticristo. Não se tem como entender acerca do anticristo se você não começar a construir o seu caminho desde o momento da sua concepção e do modo como ele, na história, ao longo dos tempos, vai sendo gerado. Portanto, uma das premissas que nós vamos apresentar é que o anticristo, embora seja uma manifestação futura, ele já está presente desde o início da humanidade, trabalhando nas consciências humanas. Por isso que fala de Babel, o início da história, a grande Babilônia. Babilônia é uma cidade profética que está no livro do Apocalipse. Vamos então criar um percurso histórico, passando de Babel, passando por Babilônia, até chegarmos na grande Babilônia. Vamos falar isso os 3 dias, demonstrando como que esse espírito anticrístico tem sido trabalhado nas mentes, nos corações, nas consciências, até que essa gestação possa se consumar no nascimento, no dar à luz do que a Escritura em Apocalipse capítulo 13 e 17 chama de a besta que emerge do mar, ou, numa linguagem mais coloquial, mais comum, vai se consumar então no anticristo. Hoje apenas uma mensagem de introdução, para que amanhã nós peguemos firmes mesmo no tema. Efésios capítulo 4, vocês encontraram? Capítulo 4, versículo 17 a 24. Leia comigo, acompanhe na sua Bíblia. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós queremos concluir a mensagem dessa noite abordando um pouco aqui desses versículos que acabamos de ler. O tema que vamos abordar hoje, o subtema, o grande tema é: de Babel à Grande Babilônia, a gestação do anticristo e a consciência humana. O tema dessa noite é antropologia bíblica, o homem no centro da história. O que eu quero trazer inicialmente é que todos nós lemos a Bíblia. Nossos pais liam a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nossos filhos leem a Bíblia, vamos à igreja, seja ela uma igreja pentecostal, uma igreja evangélica, protestante, católica, mas nós vamos à igreja há muito tempo, temos contato com a Escritura, e ocorre que a maioria das pessoas, ao lerem a Bíblia, costumam ler histórias. A história de Noé, a história de Abraão, a história de José, a história de Davi, de Samuel, a história de Jesus. Tem até uma novela agora numa rede de televisão, chamada Jesus. Leem depois, alguns conseguem chegar às epístolas do Novo Testamento, alguns leem o Apocalipse, nem tantos, mas também leem. Mas o fato é que, na sua maioria, as pessoas costumam colher histórias da Bíblia. Sabem muitas histórias, contam as histórias, inclusive pregam as histórias bíblicas, mas raras são as pessoas que conseguem compreender o significado e o sentido dessas histórias para nós. Imaginem vocês que, se porventura a Bíblia se resumisse num mero livro contendo tantas histórias, por mais bonitas que elas sejam, mas nós teríamos meramente relatos de coisas passadas que não tinham ou não possuíam nenhuma relação conosco. Por exemplo, se você fala de Noé, Noé é um homem reto, temente a Deus, um homem obediente que ouviu a voz de Deus no seu tempo e, obedecendo, construiu uma grande arca e acabou que salvou toda aquela geração. E aí você tem a história, mas aquela história não ganha um significado na sua experiência humana, na sua vida humana. E se é verdade que a Escritura, ela contém a palavra de Deus não pode ser crônicas, não pode ser história, porque, como diz, história é passado. A palavra de Deus não pode ser jornalismo, que depois de um dia que se passou, quando você lê aquele velho jornal, ele já não fala mais nada com você, porque ele só pode relatar aquilo que passou e que estava para outras pessoas que viveram naquele tempo e não com você. A palavra de Deus, pelo contrário, ela sendo o próprio Cristo, a palavra de Deus sendo a própria revelação do Cristo de Deus, ela tem que ter um significado real e um significado profundo para aqueles que em qualquer tempo e em qualquer lugar se relacionam com ela. Eu me refiro não à Escritura enquanto livro, mas eu me refiro à palavra de Deus, que é viva e eficaz. Por isso que, quando nós lemos a Bíblia, e nós há muito tempo declaramos alto e bom som que a Escritura é cristocêntrica. O que significa isso? É a afirmação de que a Escritura tem como seu conteúdo, a sua essência, a pessoa de Cristo. Ou seja, Cristo é o centro de toda a Escritura, porque a Escritura como um todo visa a revelação do Cristo de Deus. Então isso é uma proclamação que já se faz há muito tempo. Nós mesmos nesse ministério temos proclamado as Escrituras enquanto cristocêntrica, mas nessa conferência eu quero apresentar uma antropologia bíblica, o homem no centro da história. Cuidado, porque não está havendo com isso nenhuma mudança de foco. Dizer o homem no centro da história não é pregar o antropocentrismo, a adoração ao homem. Não. Tampouco é negar que Cristo é o centro da história e o centro da Escritura. Quando eu digo o homem no centro da história, e falo de antropologia bíblica, é porque a Bíblia, ela existe para trazer-nos a revelação do Cristo para o homem. Ou seja, não fôssemos nós, o ser humano, não teria necessidade de Bíblia Sagrada, nem de Escritura. Afinal, os anjos nos céus não têm Bíblia. Não pense você que alguém vai chegar lá no céu e cada anjo com a sua Bíblia debaixo do braço. Não, a Escritura é a revelação de Deus para os homens.
Mas não é uma mera revelação de Deus para o homem, no sentido unilateral de Deus para o homem. Mas, sobretudo, nessas páginas todas, Deus revela o homem. Deus revela quem você é. Ele revela quem eu sou. Ele revela qual é o propósito de Deus para o homem. E ele demonstra, por meio das revelações, que existe toda uma história que envolve o homem. O homem está no meio de uma grande batalha entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. O homem é alvo de uma atividade intensa desde a sua criação. O homem está dentro de um campo de batalha. Talvez você não saiba disso, ou não tenha percebido isso, ou talvez não esteja se apercebendo que nós estamos vivendo os últimos dias e nós estamos sendo forjados. O homem está sendo forjado a cada dia. E, portanto, para iniciar esse pensamento sobre o homem, nós temos que compreender exatamente o que é o homem. E se você perguntar assim, pastor, o que é o homem? Eu diria que há várias respostas para isso. Há aqueles que dizem assim, o homem, ele é espírito. O homem é espírito. E se você buscar textos bíblicos, vai encontrar uma série de textos que afirmam que o homem é espírito. Mas talvez outro dirá, não, o homem é alma, é uma alma vivente. Poderia até fundamentar Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aí você vai lá, verifica, de fato, diz que o homem se fez alma vivente. Se você perguntar para um materialista o que é o homem, ele vai dizer, não, o homem é puro carbono, o homem é barro, o homem é corpo, ponto. Morreu aquele corpo, acabou, enterrou, não resta mais nada. E se você for à Escritura, vai perceber que Deus criou o homem do pó da terra e, portanto, é dito que o homem também é corpo. Mas, de repente, chega um mais sabido, mais inteligente, mais estudado e fala, não, vocês estão todos certos e, ao mesmo tempo, todos errados, porque o homem é espírito, alma e corpo. O homem integral, ele tem 3 partes, espírito, alma e corpo. Aí busca os fundamentos, Hebreus 4:12, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que afirmam o espírito, alma e corpo do homem, do ser humano. Você verifica e fala, é verdade, o homem é espírito, alma e corpo. E por mais que todas essas respostas, prestem atenção em nome de Jesus, por mais que essas respostas elas estejam adequadas de acordo com a Bíblia, ou pelo menos em parte, o fato é que eu quero trazer um conceito um tanto mais aprofundado acerca do homem. Quando eu digo que o homem é espírito, que o homem é alma, ou que o homem é corpo, eu não erro com isso, mas talvez fique um conceito um tanto vago. Fica assim, espírito, alma e corpo, mas e daí? Eu quero trazer um conceito de que o homem, ele sobretudo, ele é consciência. Você é uma consciência. Se nós compararmos, por exemplo, o homem aos animais, o que nós vamos observar? O homem tem corpo, os animais também têm corpos, sim ou não? Todos têm corpo. O homem tem alma, o animal também tem alma, ou não tem alma? Se ele sente, não tem afeto, o animal não tem afeto, ou não tem? Ele não tem uma certa manifestação? O animal tem uma certa inteligência, ainda que rudimentar, uma inteligência, poderia colocar, instintiva. O homem também tem a sua inteligência, mas além disso, o homem tem o que se pode chamar de consciência. A palavra consciência, preste bem atenção, vem de com ou de co-ciência. Ciência é o saber, Somente o homem ele consegue fazer a ligação das coisas. Por exemplo, se vou dar um exemplo prático para vocês entenderem, nós temos aqui o irmão Márcio, O Márcio é marceneiro, tô certo? Imagine só que ele esteja num dado lugar e ele tem uma árvore, ele quer cortar aquela árvore, ele quer extrair a madeira e fazer uma grande mesa. Pense comigo. E que nesse lugar esteja um cachorro, o cachorro dele, que pertence a ele, cachorrinho da família, que todos os dias fica ali debaixo daquela árvore, naquela sombra. Então o cachorro vê aquela árvore, ele sabe da serventia porque tem a sombra. E um dia então o cachorro observa o Márcio cortando a árvore. O cachorro vê, ele está observando, ele olha. Quando então o Márcio extrai aquela madeira, faz
as folhas de madeira, o cachorro também está observando. Quando, entretanto, a mesa está pronta, o cachorro vai ver uma mesa, não vai? Sim ou não? Ele não é cego. Ele pode até saber que a mesa ela é usada no momento de refeição, porque traz as comidas para cima da mesa. O cachorro também vem, que ele também quer comer. Mas o fato é que o cachorro não faz a ligação entre a árvore, o Márcio e o móvel. Ou seja, ele não tem a inteligência, do latim interligare, a ligação das coisas e pensar: olha, havia uma árvore onde eu me deitava debaixo de sua sombra, mas um dia o Márcio, meu dono, cortou a árvore, fez as folhas de madeira, e então ele fez esta mesa que hoje é usada para nós, para colocar a comida aqui em cima. Ele não tem esses nexos. O animal, ele só sabe árvore porque vê, e agora ele vê mesa, mas não faz a ligação das coisas. O homem, um ser inteligente, ele faz essa ligação, ele faz esses nexos, essa leitura. Só que além da inteligência humana, o homem, ele cria uma consciência acerca de si mesmo. Ou seja, o homem, ele tem a capacidade de entrar para dentro do seu mundo pessoal. Cada um de nós somos um mundo, e fazer a reflexão acerca do nosso ser, da nossa existência, das nossas dores, dos nossos medos, das nossas angústias. E podemos também pensar a vida do outro. Eu olho para vocês, eu posso conversar com vocês, eu posso pensar o problema de vocês. O homem também tem uma projeção, não somente para dentro de si, para o seu mundo imediato, mas também tem uma projeção para a eternidade. O homem pensa sobre a morte. O homem sabe que vai morrer. E ele às vezes tem até medo da morte, inclusive. O homem sabe da eternidade, seja para negá-la ou para afirmá-la. Mas o homem pensa sobre Deus, seja para afirmá-lo ou para negá-lo. Mas o homem é um ser espiritual, e ele então está totalmente conectado com o conjunto. Ciência, ele tem um conhecimento e uma ciência não somente daquilo que lhe é imediato, mas do seu mundo interior, do seu mundo imediato, do mundo eterno, de Deus, do outro ser humano. De modo então que este homem, ele está dentro de um aglomerado de informações, que nós podemos dizer que este homem é um homem cósmico. Ele não é um homem do seu lugar, do seu habitat. Ele é um homem que pensa a eternidade. E por isso, porque o homem tem tal consciência da vida, tal consciência da existência, este homem, por ser um ser pensante e reflexivo, ele é um ser construído. Ou seja, aquilo que você é no seu coração, aquilo que você é na sua alma, aquilo que você é na sua natureza, é forjado na própria experiência do homem na terra. Então não pense, por exemplo, que você seja, eu sou eu. Não, você não é bem você. Você certamente é o produto daquilo que foi sendo gerado ao longo da sua história. Cada um de nós aqui temos uma história. Cada um de nós aqui tem uma maneira de agir e reagir diante do mundo. Cada um de nós tem uma maneira de se pôr no mundo. De modo que esse se colocar no mundo e esse viver no mundo é o produto daquilo que nós fomos feitos, nós fomos gerados. Eu me recordo agora de um texto literário de Guimarães Rosa chamado O Espelho. É um conto muito fabuloso, por sinal, em que ele fala a seguinte afirmação. Ele fala assim: olha, certo homem um dia adentrou um banheiro que estava todo revestido de espelhos de várias formas, que produzia vários reflexos diferentes. Esse homem foi chegando perto de um espelho, bem próximo, olhando para esse espelho, ele viu o seu rosto, e ele percebeu que o seu rosto estava caricaturado, estava transformado, no sentido, ele estava com o rosto de um monstro. Aí ele ficou admirado da monstruosidade do seu rosto, e insatisfeito com aquilo, ele começou então a retirar partes do seu rosto. Isso é um conto, tá, amados? Vocês vão entender qual que é a razão de eu contar isso para vocês. Aí ele decidiu arrancar o nariz dele. Ele arrancou, tirou o nariz, colocou sobre a pia, ficou sem nariz. Aí ele
resolveu tirar a orelha, tirou uma orelha, tirou a outra orelha, e foi tirando as partes. E o seu rosto foi então desaparecendo, até que num dado momento, o seu rosto todo desapareceu. E ele, olhando para o espelho, já não via mais o seu rosto. O rosto dele desapareceu completamente. Ele olhava, mas não via o rosto, só via o seu corpo. Até que ele foi olhando, e ele percebeu que começou a surgir no espelho o rosto de uma criança. Foi um rostinho de um bebê, que era então o seu próprio rosto. Agora sim, o seu próprio rosto, o rosto dele próprio e não de outros. A conclusão desse conto é que tudo aquilo que ele parecia ser na sua primeira fisionomia monstruosa, era aquilo que ele havia recebido ao longo da sua experiência. Porque nós vamos sendo construídos, a criança nasce. Se nós traçarmos aqui a ideia de que o homem nasceu de Adão, e esse Adão primeiro foi se reproduzindo, e esse homem na história, ele foi conhecendo o problema do pecado, e esse pecado foi ganhando forma e nomes, e dentro dele esse homem foi então se pervertendo, e esse homem foi legando para a humanidade posterior todo a sua natureza caída, a sua consciência caída, a sua maneira de ver o mundo, uma maneira caída, a maneira de perceber o mundo, uma maneira caída, uma maneira de se relacionar acerca de Deus, uma maneira caída. E nós somos então aqueles que vão herdando por meio de uma tradição aquilo que vai sendo passado, e vai então formando, na linguagem do poeta, no conto, representado pelo rosto. Vamos nos tornando pessoas monstruosas. No sentido bíblico, vai sendo forjada dentro de nós uma consciência, uma maneira de pensar o mundo, uma maneira de se pôr no mundo, uma maneira de se relacionar no mundo, de modo que hoje, quando você olha para a humanidade, o que você pode observar? Se tomarmos, por exemplo, o texto de Paulo, 2 a Timóteo, capítulo 3, ele fala: olha, os últimos tempos serão tempos difíceis, porque os homens, eles serão amantes de si mesmos, os homens serão egoístas, os homens serão avaros, os homens, eles serão inimigos do bem, os homens serão profanos, adúlteros, e ele vai descrevendo a condição de uma humanidade em miséria. Quando você olha para a humanidade hoje, o que você pode perceber? Você percebe uma humanidade que se ama reciprocamente, pessoas amando, como diz a canção agora há pouco, perdoando, ajudando, ou o que nós vemos é a corrupção, a maldade, a perversidade? O que nós vemos? Se olharmos para dentro do próprio núcleo familiar do qual participamos, quanta contenda tem, quanta inveja, quantas pessoas lutando umas contra as outras, familiares, parentes, puxando o tapete, querendo o mal do outro, querendo destruir o outro, derrotar o outro. Nessa época de eleição, então, fica tudo muito patente. Às vezes as pessoas tão próximas, tão amigas, entram numa discussão acerrada por causa do candidato A, do candidato B, e às vezes acaba ferindo o outro, dá facada no outro, zomba que o outro está preso, Fica aquele escarnecimento. Isso é porque a humanidade, ela está cada vez mais experimentando a corrupção do seu coração, da sua alma. Se nós tomarmos uma linguagem profética do livro de Daniel, vamos falar disso amanhã, o profeta, ele ilustra como que a humanidade ali, comparada na visão com uma grande estátua, uma estátua bem imponente, uma estátua austera, é dito que ela tinha a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o quadril e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro, em parte de barro, em parte de ferro. Eu não tenho interesse de falar sobre essa estátua hoje, mas para vocês entenderem que o homem, começando pela cabeça, se é ouro, e você vai descendo para o tronco da humanidade, na história, e então se torna prata, percebem que há uma degradação de valores? E a prata se torna então o bronze,
e vai se degradando mais ainda, e o bronze para o ferro, e do ferro para o barro. Isso ilustra, está em Daniel capítulo 2, que a humanidade ela tende a se corromper até um estágio final, que nós vamos falar no domingo, de plena apostasia. Em tudo isso eu quero dizer é que o homem ele é construído, ele é forjado. O texto que nós lemos agora, na abertura dessa mensagem, volta ao texto em nome de Jesus, Efésios capítulo 4, o apóstolo diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Vamos entender o que Paulo está dizendo. Aqui ele está dizendo à igreja, teoricamente falando, está falando daqueles que ouviram o evangelho, não necessariamente aquele que está dentro de um local de reuniões com uma placa institucionalizada na frente, mas está falando daqueles que creem no coração, aqueles que amam a Deus. E alguém pergunta: ora, mas eu não devo andar como andam os gentios. E como é que andam os gentios? Aí ele explica: na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então observa qual é a área que o apóstolo aponta dentro do homem. Ele fala, está nos pensamentos, porque é nos pensamentos que você faz toda a projeção da sua consciência, do seu ser. Ou seja, a sua consciência, ela se expressa em primeira mão por meio dos seus pensamentos. Aquilo que você é interiormente, conforme você foi forjado ao longo da história, você foi formado ao longo da história, isso se manifesta inicialmente nos seus pensamentos. E aí ele continua dizendo, versículo 18: obscurecidos de entendimento. Olha que ele está apontando para as faculdades da sua consciência humana. Versículo 18 continua dizendo: alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Observe que todos os pontos que ele colocou, desde que ele fala pensamentos, entendimento, ignorância, coração, tudo está dizendo acerca do seu ser mais íntimo, do mais profundo. Versículo 19: os quais tornando-se, ou tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então começa nos pensamentos, no entendimento, no coração, para então vir a ser uma ação no mundo. Conforme diz o texto, para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Quando diz para cometerem, agora vem uma ação no mundo. Ou seja, prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Isso aqui é fundamental para entendermos acerca do anticristo. Primeiramente, algo é gerado dentro de mim. Não é aquilo que está fora que me faz. Não é aquele violão que me influencia. A minha vida, a minha existência, ela começa nos pensamentos, no entendimento, no coração, para então isso vir a ser uma ação, para ser uma atitude. Geralmente nós, os seres humanos, costumamos olhar o homem de maneira inversa. Nós olhamos as pessoas e as julgamos pelas suas obras, Se você faz alguma coisa, eu falo, olha o que ele está fazendo. Nós estamos sempre olhando para fora para julgar o homem. A Escritura nos mostra que Deus olha de maneira diferente. Deus olha primeiramente o coração. É isso que nós vamos encontrar no ensinamento de Cristo, quando o próprio Cristo ensina dizendo: aquilo que está fora do homem não pode contaminá-lo. O que contamina o homem é aquilo que está dentro dele. Jesus explica: é do coração que procedem os maus pensamentos. Aí ele vai citando uma série de pecados cuja origem está dentro do coração do homem. Então tudo começa de dentro para fora. Quando você vê tantas misérias no mundo, quando você vê famílias desfeitas, destruídas, lares dilacerados, quando você vê um mundo tão perturbado,
com tantos crimes, com tanta corrupção, lembre-se de olhar para dentro do homem. O problema não está fora do homem, senão dentro dele. E no versículo 20, portanto, o apóstolo continua dizendo: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, ele fala que esses homens, por causa da sua insensatez, por causa da vaidade dos próprios pensamentos, por causa da ignorância do coração e a dureza do coração, esses homens vieram a praticar toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de quê? Aí ele traz o sentido. No sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, quanto à sua vida passada, vos despojeis do velho homem. E aqui nós entendemos, começamos a entender algo. Ele fala: vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do novo homem, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Ele fala de dois homens, um do qual nós devemos nos despojar, outro do qual nós devemos nos vestir. Veja, a Bíblia usa uma linguagem que não raras vezes nos passam despercebidas. As linguagens. Porque ela usa uma linguagem profética, outra vez uma linguagem figurada. Quando fala de vestir, ou de se revestir, ou quando se fala de se despir, de que você se lembra? Você veste ou se despe de quê? De roupa. Então olha que o apóstolo Paulo está usando uma linguagem figurada. É como que dissesse: vocês estão vestidos com uma veste de velho homem, e essa veste tem que ser despida. Vocês devem se despir do velho homem. Você fala assim: puxa, mas hoje eu ouvi uma palavra maravilhosa. O que diz? Devemos nos despir do velho homem. E daí? E então devemos vestir uma nova veste. Nós devemos nos revestir do novo homem. Você fica feliz, né? Temos que nos despir e temos que nos vestir. Nos despir do velho homem, nos vestir do novo homem. Mas o que isso significa de fato e de verdade? Ora, o que é se despir do velho homem? Ele dizendo assim: olha, você foi forjado com uma consciência, um coração e um entendimento caído. E você tem que se desfazer dessa forma de compreender o mundo, que é uma maneira caída de ver. Você tem que se desfazer desses pensamentos maus que forjaram uma índole egoísta, uma índole invejosa, uma índole em que você se coloca como o centro de todas as coisas, o centro das atenções, e se despindo, portanto, dessa velha natureza, desse velho homem, dessa velha consciência, devemos nos vestir de uma nova consciência. É exatamente o que Cristo diz, que nós devemos morrer para o velho homem e renascer para o novo homem. Alguém poderia perguntar: mas pastor, o que isso tem a ver com o anticristo? O que isso tem a ver com o anticristo? Nesse ponto eu preciso que vocês pensem comigo, que quando eu coloquei o homem no centro da história, é porque a escritura, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, vai nos trazer uma grande revelação acerca do homem. Em outras palavras, por mais que hoje a humanidade presente, atual do mundo, seja de 7 bilhões de pessoas, ou um pouco mais, por mais que você olhe e haja em cada tempo milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas no mundo, a Escritura diz que para Deus só existem 2 homens. Ou você faz parte do primeiro homem, ou você faz parte do segundo homem. Logo alguém pode falar: não, pastor, eu não aceito. Eu sou eu. Cada um é cada um. Cada um responde por cada um. É verdade. Mas quando ele diz que só tem 2 homens, ele quer dizer que no mundo só existem 2 tipos de consciências. Consciência
é a concepção, o conceito que você tem acerca de si mesmo. O que você pensa acerca de você mesmo? No sentido, para que você veio ao mundo? Por que Deus te criou? Por que você está aqui? Para onde você vai? Qual é o seu destino eterno? Consciência enquanto a sua concepção, o que é o mundo criado por Deus. Quando eu olho para as coisas criadas, os animais, a fauna, a flora, quando eu olho para o meu semelhante, um outro homem semelhante a mim, como eu me relaciono com essas pessoas, com os seres humanos, como é que eu lido com as pessoas, como é que, consciência no sentido de como eu concebo a Deus, quem é Deus, qual é a importância real e concreta que Ele tem na minha vida. Porque se você falar qual é a importância de Deus, você vai, não, todas, mas e para a sua vida individualmente? Então é quando você tem essa consciência que você pode estar de acordo com a consciência do primeiro homem ou com a consciência do segundo homem. Ou seja, todos os homens só podem ter a consciência de um ou de outro. Vamos ler alguns textos comigo? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15 e verifica o conceito bíblico acerca do homem, ou dessas duas consciências. Hoje é a palavra mais de introdução para vocês entenderem essa questão desses dois homens e como esses dois homens serão forjados e construídos ao longo da história, e de que você está sendo forjado e construído num ou no outro homem. Capítulo 15, versículo 45. Veja o que diz: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Observe que aqui fala sobre dois homens, ou dois Adões. O primeiro Adão, alma vivente. O primeiro homem, como diz, é um homem formado da terra, alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Nós temos o primeiro Adão e o último Adão. Veja o versículo 47. O primeiro homem formado da terra é o quê? Terreno. E o segundo homem, de onde é? Do céu. Você percebe claramente como fala de dois homens, o primeiro e o segundo? O primeiro alma vivente, o segundo é espírito. O primeiro é da terra, o segundo é do céu. Ora, mas por que Adão é o primeiro homem e o segundo homem é Cristo? Entre Adão e o Cristo que se fez carne, não tem muitos outros homens que nasceram ou não tem? Adão não gerou Abel, depois gerou Caim, Abel, e foi gerando Sete, e não foi, muitos homens não foram surgindo na história? Sim ou não? Por que então Paulo diz o primeiro homem e o segundo homem? O primeiro Adão, da terra, o segundo homem, Cristo, do céu. Porque está apresentando que só existem duas consciências neste mundo. Uma é a consciência adâmica, a outra é a consciência crística. O que é a consciência adâmica? Vamos pensar comigo, para nós entendermos o significado profundo dessas consciências. O que é a consciência adâmica? Temos que nos reportar ao texto de Gênesis 3. Deus criou o homem formado do pó da terra. Pense comigo que este homem, ele é criado para a glória de Deus. Diz a Bíblia que num dado momento da sua existência, este homem se deparou com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenda que a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma questão necessária para a humanidade. Eu sei que a maioria dos cristãos, você tem que pensar comigo, vou tocar num ponto nevrálgico, você não sair daqui nem confuso e nem sem entender nada. Quando eu digo que a árvore do conhecimento do bem e do mal era algo necessário para o ser humano, é porque muitos, ou se não a maioria dos crentes, não todos eles, com exceção de uma meia dúzia, eles pensam que o homem deveria não comer daquele fruto da árvore do conhecimento. Eles dizem, se o homem comer do fruto, ele peca, e se pecar está condenado. Mas veja que aquela árvore, ela é chamada de quê? A árvore do
conhecimento do bem e do mal. Ora, antes de o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore é uma árvore simbólica, não era uma árvore literal. Ela está dizendo que essa árvore tinha a capacidade, ou o fruto dessa árvore tinha a capacidade, simbolicamente falando, de dar ao homem o conhecimento do bem e do mal. Ao comer do fruto dessa árvore, o homem teria a sua consciência aberta para o que é o bem e para o que é o mal. Tanto é verdade que depois que o homem simbolicamente comeu dessa árvore, o próprio Deus declara em Gênesis capítulo 3, versículo 21, dizendo: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O que implica que antes deste momento, o homem não conhecia o bem e o mal. Ele não discernia entre o bem e o mal. Pastor, mas como pode ser isso? Mas como assim? Ora, pense num animal, por exemplo. Um animal, ele tem conhecimento do bem e do mal? O que vocês acham? Uma vaca, será que a vaca vai lá no pasto do outro, atravessa a cerca que divide as duas fazendas e come lá o capim da fazenda alheia, e quando volta, fica pensando: rapaz, eu fiz uma coisa errada, misericórdia, olha, hoje eu cometi um pecado porque eu comi a grama do vizinho sem ter a permissão. Vaca tem isso? Não. Por quê? Porque ela não discerne o que é o bem e o que é o mal. Ela vive no mundo dos seus instintos. Ela nem mesma reflete sobre si mesma. Ela não pensa sobre a morte dela, nem de vida eterna, nem de Deus, nem de diabo, nem de luz, nem de trevas, nem de santidade, nem de pecado. Ela simplesmente é um animal. Fica ali. Você leva ela para lá, ela vai. Normal. Come o capim. Ela não pensa no amanhã, nem pensa no ontem. Para ela, tudo é o seu momento. É o agora. Sem nenhuma inflexão, nem reflexão, nem transposição de pensamentos. É somente o que ela sente na hora. Se é fome, se é frio, se é dor, se é sede. Mais nada. Então, ela não tem o discernimento das coisas. O homem também não tinha o discernimento. Quando no Gênesis diz que o homem come da árvore do conhecimento, quando ele chega diante dessa árvore, implica o momento em que o homem adquire o discernimento. A sua mente, sua consciência se abre para o mundo. E ele passa a ter consciência de si mesmo, consciência do outro, consciência do mundo, consciência de Deus. E é neste momento, prestem atenção, em nome de Jesus, é que as coisas começam a acontecer. Quando se ler Gênesis capítulo 3, na sua Bíblia fala sobre a queda do homem, o que é dito lá? Disse a serpente à mulher. O que disse a serpente? Quem sabe? Ninguém sabe? Nunca leram Gênesis 3? Disse a serpente à mulher: não foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore que está no jardim? Não comerás. Aí a mulher: não foi assim que Deus disse. Não, você está aí deturpando. Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, nem tocareis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Interessante que o verbo, no dia em que dela comerdes, não significa no dia que você comer a fruta ou o fruto, mas no dia em que você fazer desta árvore, no dia que você fizer deste fruto, que é o conhecimento, a sua existência. No dia que você, quando tiver a sua consciência aberta para o mundo, e você se entender como um ser no mundo, e se perceber acima dos animais, acima da fauna, acima da flora, e você achar que você é melhor do que tudo e de todos, porque você tem a inteligência e pode controlar os animais, e você pode transformar a natureza, e pensando acerca de si mais do que convém, você comece
a fazer do seu próprio braço a sua força. Ou seja, quando você se der por alguém no mundo, como você vai viver em relação a si mesmo, em relação ao mundo, em relação a Deus? A vontade de Deus é que o homem vivesse por meio da árvore da vida, que ele tivesse o seu coração em Deus. A árvore da vida representa o próprio Deus, e comendo do fruto da árvore da vida, ele pudesse viver por meio de Deus, tendo a ciência, o conhecimento, a certeza, a fé e a garantia de que ele, o homem, ele só poderia viver por meio de Deus. Por isso que Jeremias, no capítulo 17 do seu livro, ele apresenta esses dois homens, ou melhor, essas duas possibilidades. Capítulo 17, versículo 5, ele fala assim: olha, maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força, e que afasta o seu coração do Senhor. Este homem que é maldito, e é maldito porque confia em si mesmo, faz do seu próprio braço a sua força, é maldito porque ele afasta o seu coração do Senhor, ele será como um arbusto seco no deserto. Pense num arbusto seco. Sabe o que é arbusto? Pense numa moita de capim seca, no deserto, habitando uma terra estéril, uma terra árida, uma terra inóspita, uma terra salgada. Como é que é a condição desse arbusto? Cheio de felicidade, de alegria, de gozo. Isso aqui é um retrato simbólico, profético, do homem que lá no princípio, quando diz que ele come do fruto, quer dizer que ele decide fazer do seu próprio braço a sua força. Significa que ele afasta o seu coração do Senhor, que ele passa a confiar em si mesmo. É como que o filho pródigo, quando disse: pai, eu terei a minha própria vida independentemente de ti, porque eu sou capaz de viver por mim mesmo, eu posso viver por mim mesmo, eu tenho aí a minha herança. A palavra herança lá na parábola é bios no grego, ou seja, dá-me a minha vida para eu vivê-la, e eu posso ser próspero sem ti, posso viver sem a tua casa, posso ser rico sem as tuas riquezas, sem as tuas benesses. E qual foi o resultado do filho pródigo? Se você juntar Jeremias, capítulo 17, como um arbusto seco no deserto, numa terra árida, inóspita, salgada, era a condição do homem nas suas misérias, e é a condição da humanidade atualmente nas suas misérias. Mas Jeremias dá uma outra opção, ele diz: bem-aventurado, Jeremias 17, 9, é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que estende as suas raízes para os ribeiros, e não se ressente quando vem o calor, e mesmo no ano de sequidão, não deixa de dar frutos. Como é que é este homem aqui? É um homem vigoroso, é um homem pleno, cheio de frutos. E portanto nós estamos aqui diante dessas duas possibilidades. Lá no Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, implicando que a partir dessas duas árvores, duas consciências ou dois homens estariam sendo ao longo da história gerados sobre a terra. Um homem que vive do conhecimento. Quanto mais o homem conhece, mais ele se afasta de Deus. Interessante que a parábola do filho pródigo, como ela é construída, é dito assim: um pai tinha 2 filhos. O mais moço, certo dia, disse ao seu pai. Interessante que o filho que será colocado aqui, como chamado
o filho pródigo, esse que vai fazer do seu próprio braço a sua força, é o filho mais moço, aponta para uma fase de juventude, uma fase de adolescência, uma fase de inconsequências. É aquele filho que nasce, ao nascer, pequenininho, depende dos pais para tudo. O pai pega no colo, tem que trocar a fraldinha, tem que dar o banhozinho, tem que dar a comidinha na boca, tem que pentear o cabelinho, tem que vestir. É assim ou não é? Os pais fazem tudo pelo filho. E ele vai crescendo, recebendo amor, carinho, cuidado, proteção. Mas quando ele começa a ficar grandinho, que ele começa a aprender algumas palavras na escola a mais que os pais, que talvez não tiveram a chance de estudar, o filho já começa a olhar diferente para os pais. Esse filhinho crescendo, já troncudinho, já pensa que já sabe mais que os pais. Daqui uns dias, conhecendo pessoas na escola, ele começa a pensar, um dia eu vou embora de casa. Vai surgindo um sentimento de insatisfação, vai surgindo uma ilusão, porque essa criança agora pensa que pode viver sem os pais. Olha, acha que os pais vão ficando descartáveis com o tempo. Quanto mais a criança cresce e adquire conhecimento, ele vai se tornando independente do pai. Conhecimento traz independência. Até um dia que o filho fica grande, se casa, fica rico, e os pais estão doentes, aí não, coloca os velhos no asilo e está tudo bem. Isso acontece no mundo muito ou não? Porque ele foi desenvolvendo uma consciência e foi se engrandecendo e foi se tornando independente das suas origens. Agora, esse é o resultado de o homem viver por meio da árvore do conhecimento. É uma forma de pensar e de perceber o mundo. Ele vai se afastando de Deus, achando que Deus é somente um título. E olha, queridos, em nome de Jesus, ouça bem com atenção. Nós vivemos num tempo tão difícil. Esse tempo profetizado em Apocalipse como o tempo de Laodiceia, em que de fato nós vivemos um ateísmo prático. Eu sei que todos que aqui estão, não, pastor, eu não sou ateu, eu sou crente. É o problema que ser crente hoje em dia se tornou um sinônimo de apenas uma filosofia de vida. Eu vou ao culto no domingo, levo uma ofertinha, canto 2 ou 3 cânticos, ouço uma breve palavra e vou-me embora. E agora vou viver a minha vida como sou. O evangelho eu ouço, mas parece que esse evangelho não entra, parece que ele não transforma, parece que ele não muda, porque nós apenas cumprimos o dever de ir, entre aspas, à igreja, levar um dinheirinho, cantar 3 cânticos, fazer uma oração, ouvir uma palavra e ir embora. E na verdade, igreja é muito mais do que isso. Igreja é comunhão, igreja é edificação. A igreja se reúne para sermos ministrados, para que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, nos julgue. E nos julgando interiormente, sejamos nós levados a nos enxergar e perceber, por meio do Espírito Santo, que nós temos muito ainda do velho homem em nós. Ou seja, que nós ainda vivemos muito por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou que nós estejamos ainda vestidos com as vestes do velho homem. Ou no sentido lá do rosa, que nós ainda estamos com o nosso rosto que foi ao longo do tempo formado e forjado pelos que vieram antes, e precisamos de uma mudança profunda. Mas no Éden também tinha a árvore da vida. A árvore da vida é diferente. Se o conhecimento gera independência, a vida gera dependência. Você quer ver uma coisa? Nasce uma criancinha, tem vida, não tem? Respira, sente fome, alimenta. Aí 1 aninho, 2 aninhos, 10, 20, 30. Pode, porventura, aquela criancinha, depois de crescida, chegar aos 50 anos e falar assim, pai, já vivi tanto, que nem da vida eu preciso mais. É possível isso? Pelo contrário, quanto mais anos se vive, mais ele precisa da vida. 70 anos, ele quer viver, ele quer respirar.
80 anos, ele precisa do ar para respirar, para viver. Ele se torna cada vez mais dependente da vida, dos pulmões, do fígado, dos rins, do sangue, do ar, do alimento. Ele está numa completa dependência. Viver por meio da árvore da vida é como disse Jesus em João capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo por meio do Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Em suma, essas duas consciências falam de não depender de Deus e de depender de Deus. Alguém fala, graças a Deus, então, eu dependo de Deus em tudo, graças a Deus, eu não faço nada sem Deus. Mas isso, não raras vezes, não passa de um jargão religioso. Porque a dependência de Deus não é você declarar que depende. A dependência de Deus é uma visão governante que te faz ter uma vida de gratidão a Deus em todos os sentidos. Quando Paulo fala, por exemplo, em tudo dai graças. Já imaginou? Quando você adquirir a consciência de que você deve dar graças em tudo, porque afinal de contas, você não tem nada seu, tudo você recebeu. Como diz o apóstolo Paulo, em Deus nós existimos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos, nós vivemos e nos movemos nele. Tudo que você faz é em razão dele. Você está respirando agora? Dá uma respirada boa e vai. Você consegue levantar a mão? Diga maravilha, diga glória a Deus. Você só pode levantar a sua mão por causa dele. Somente. Seu coração está pulsando? Você nem percebeu, hein? Que hoje, quando acordou, ele estava pulsando, né? Talvez você nem pensou nele hoje. Ele está aí, ó, pulsando. Por causa dele. Aí você fala assim, mas Senhor, então... Aí você vai se alimentar, tem aquela comida maravilhosa à mesa. Aí você fala para sua esposa, muito obrigado, meu bem, porque você preparou esse alimento. Aí ela pode falar, não, você também participou, você trabalhou e nós trouxemos o dinheiro, compramos o alimento. Fica gratidão para cá, gratidão para lá. Mas se você buscar a origem, quem te dá força para trabalhar? A inteligência, a saúde. E tendo tudo isso, quem é que faz nascer o grão? O arroz, o feijão, o cheiro verde, o maxixe, a cebola, a pimenta do reino, para temperar, fazer aquela comida gostosa. Tudo vem de Deus. Então, o viver em dependência não é simplesmente dizer, eu dependo. Não, é uma consciência interior de fé, de fé e razão, que te faz ser uma pessoa completamente grata a Deus. Olha o que a Escritura fala sobre os homens, Romanos capítulo 1, rapidamente. Os homens que sofrerão por fim a penalidade eterna. Capítulo 1 de Romanos, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Romanos 1,19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Olha o que Paulo está dizendo. Aquilo que de Deus se pode conhecer, ele cita 3 coisas: o seu eterno poder, os atributos invisíveis e a própria divindade são percebidos e são reconhecidos por meio das coisas criadas. Ele quer dizer, onde estiver um homem sobre a terra, que esse homem se erguer e ele olhar à sua volta, ele vai conhecer a Deus. Ele vai saber, puxa, quem foi este? Que eu não sei o nome, não sei onde mora, que nunca me apresentaram, eu nunca vi. Mas quem é este que criou
tanta beleza. Não é belo, não é o belo mundo? As cachoeiras, as flores, as árvores, o ar, tudo muito simples, mas tudo muito complexo, que nos alimenta, que nos ilumina, que nos sustenta. Quando o homem então se depara com essa criação tão maravilhosa, ele pode falar: olha, eu não sei quem fez, não sei o nome, não sei onde mora, nunca me apresentaram, nunca me entregaram um livro dele, mas uma coisa eu sei: esse que fez é bom, esse que tudo fez é maravilhoso, eu devo a minha vida a ele. Foi você que fez o ar que você respira? Foi você? Foi eu? Foi o governo Lula. Ar para todos, oxigênio para todos. Não foi a Dilma, Bolsonaro, Marina, Partido Verde. Foi ela? Quem foi que fez? Por mais que o homem no lugar mais remoto não saiba dessas informações, ele tem que saber: este que fez é maior do que eu. E se tudo isso que ele fez é o que me faz existir e viver, então eu devo a ele a minha vida. Então não implica necessariamente você estar numa igreja, ou ter acesso a uma Bíblia, ou a um pregador, porque Deus escreveu o Evangelho na própria criação. Por isso Paulo vai dizer: tais homens são por isso indesculpáveis. Nenhum homem pode dizer: eu não sabia, porque Moisés nunca pregou o Evangelho para mim, os profetas nunca pregaram para mim, nunca ouvi falar de Jesus nem dos apóstolos. Não, para onde você olhar, você vai encontrar, você vai ver, você vai reconhecer os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, com a sua própria divindade por meio das coisas criadas. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Rapaz, conhecendo e sabendo, esses homens desenvolveram uma consciência caída, apóstata, porque não rendeu glória e não rendeu graças àquele que é. E quando é que o homem rende graças e glória àquele que é? Quando ele vai para a igreja e fala: glória a Deus, é isso? Não, quando ele desenvolve interiormente. É você, meu irmão, é no coração, é aí dentro. Não adianta mentir, ou inventar, ou fingir, como faziam os fariseus, que queriam parecer bons diante das pessoas, com roupas longas, com longas orações nas praças, com a mão para cima, para que os homens pensassem que eles eram uma coisa, sem que eles fossem. Para de bobagem. Como dizia já um poeta profano: mentir para si mesmo. Continua o hino aí, irmãos. Mentir para si mesmo. Só os libertos podem responder. É sempre a pior mentira. Os que não são libertos têm medo de pecar. É porque é Renato Russo. Estamos na igreja. Para. Se liberte. Esse é um dos textos bíblicos mais sacros. Ou melhor, um dos textos mais sacros, não sendo bíblico. Mentir para si mesmo é a pior mentira. Ou não é a pior mentira? Pastor, não gosto dessas coisas. Você fala essas coisas, não gosto. Problema seu. Paulo evoca dezenas de poetas na Escritura, e depois que Paulo fala, o texto do poeta profano se torna Bíblia para você. Lembra que ele vai dizer lá em Atos capítulo 17, quando ele fala assim, falando para os atenienses, né? Lá na Ágora, aquela grande praça cheia de deuses e ídolos, altares, falando para pagãos, ele diz: como alguns dos vossos poetas disseram, aí entra para a Bíblia: de Deus somos geração. O texto do poeta virou Bíblia para você agora. Está escrito na Bíblia, é o texto bíblico. Mas é uma verdade. Então,
Não precisamos ficar mentindo. Não, eu dependo de Deus. Não, não é por aí, não é gritar, não é falar. É o desenvolvimento de uma consciência interior acerca de quem sou. Sou um ramo ligado à videira. O que significa isso? Sem mim, diz a videira, para o ramo, nada podeis fazer. Quando você desenvolve isso, nunca mais você vai ser uma pessoa avara. Sabe o que é pessoa avara? Murrinha, egoísta, avarento, que quer tudo para si, quer tomar o que é do outro para si, que não compartilha, porque você entende que nem você pertence a você mesmo. Você vai desenvolvendo uma consciência interior de completa gratidão e não se enquadrará nesse grupo de quem fala: não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O homem sem Deus. E olha que a grande novidade que eu vou contar para vocês nessa conferência, eu vou começar a pregar amanhã, na verdade, o tema propriamente dito, é que quando nós lemos esses textos aqui, dessa natureza, não deram glória, não renderam graças, coração obscurecido, coração insensato, tornaram-se loucos. Logo os crentes falam: ah, são os ímpios. Não é assim? Logo você lembra da sua tia. Minha tia morreu até o fim, ó, sem aceitar Jesus, coitada. Aqui, falando dela, foi para o inferno. Miserável. Preguei tanto. Nós vamos verificar que isso aqui, sobretudo, se encontra no seio das igrejas evangélicas. Eu vou demonstrar pela Escritura e você vai poder constatar eventualmente na sua prática. Mas não é de vocês, não. É de mim, de vocês, de todos nós, de todos os crentes. Vamos demonstrar como que isso tem sido trabalhado. Até porque se fala muito de que quando vier o anticristo, ele vai vir com um selo 666, não é ou não é? E que quem receber esse selo vai para o lago de fogo. E os crentes estão esperando esse selo. Na minha infância dizia que era um carimbo que ia ser colocado na mão. Na minha época, o conhecimento ainda era pouco. Eu tinha uns 10 anos, 6 anos, 7 anos, 8, lá no Gama, lá no Distrito Federal. Aí pensava em carimbo na mão, pá, um carimbão. Ao tempo passou, surgiu o código de barras. Aí todo, vai ser um código de barras. Aquela leitura de laser, pip, pip, aí na testa, na mão. Aí passou o tempo, se fala hoje de um tal de biochip. Não, quando vier eu não quero não. Como não quer, já está na sua carteira aí agora. Você tem um cartão de crédito aí não? Tem? Quem aqui tem cartão de crédito? Você tem um chip. Ora, se você tem, agora quem já colocou o seu título de eleitor virtual agora no celular? Eu já coloquei, o meu está ali, o meu selo da bênção está ali, ó, no meu celular. Porque dizem, né, que daqui um dia, carteira de identidade, CPF, tudo vai ser reduzido ao virtual. Antigamente não tinha ficha telefônica, aí não progrediu para o cartão telefônico. Hoje em dia você coloca crédito, não é? Tudo tende a desaparecer, normal. Isso é tecnologia. O selo da bênção não vai ser um biochip na sua testa, não. Mas vai ser um forjar na testa, no sentido de uma construção na consciência. Para você ser uma pessoa que, ainda que traga nos lábios o nome de Deus, mas não tem uma consciência voltada para aquilo que de fato Ele é. Para que você, fingindo servi-lo, faça dele o seu próprio servo. Para que você o use ao seu bel prazer. Para que tudo aquilo que você quer é uma construção forjada na mente. Tudo aqui dentro, consciência. Para que você, mão direita, tenha uma ação neste mundo, um viver neste mundo. De modo então, que nós precisamos pensar o homem enquanto um ser em construção.
E eu quero encerrar aqui, demonstrando esse último ponto, que a Escritura ela é muito interessante, porque se você bem observar, olhando desde a protologia bíblica, que é Gênesis, até a escatologia, que é o Apocalipse, o Gênesis é o começo da história, o Apocalipse é o fim da história. Estão entendendo ou não? Olha que coisa interessante, que a Escritura é como um jogo de espelhos, um reflete o outro, querendo nos mostrar o Senhor. Atenção, eu vou desdobrar isso aqui amanhã, mas eu quero deixar engatilhado aqui. Querendo o Senhor mostrar o que é o homem, enquanto um ser consciente, enquanto uma consciência, podendo ser o primeiro homem ou o segundo, o da terra ou do céu, Adão ou Cristo. Ele coloca em duas figuras. Olhem para mim por um momento. Em Gênesis, vai mostrar a construção de uma cidade chamada Babel. Preste atenção. Gênesis capítulo 10 e capítulo 11. Você vê a construção da cidade da Torre de Babel. Aí os crentes, talvez por ignorância, por não compreenderem o aspecto orgânico da palavra, eles ficam falando assim: pois é, parece que descobriram aí os monturos, né, da cidade da Torre de Babel. Saiu numa revista. Aí outro veio e falou assim: mas será que essa cidade existiu mesmo? Outros falam: me disseram que foi lá no Iraque que fizeram essa torre. Foi para aquelas bandas de lá. Aí eles ficam discutindo o aspecto histórico da Torre de Babel. Ficam discutindo, presta atenção, o aspecto arqueológico da Torre de Babel. Ficam tão somente numa história passada que nem se sabe se é verdade, se é fato. Perde seu tempo. O que você vai ganhar em discutir a localidade da Torre de Babel? É do Iraque mesmo? É naquela região mesmo? O que você vai ganhar se algum arqueólogo descobrir lá as pedras dessa cidade? Se você tiver dinheiro, ainda vai lá olhar. Eram essas pedras? Interessante. Mas e aí? O que muda na sua vida? Mas se você entender que aquela cidade está ali simbolicamente representando você, eu vou demonstrar na Escritura amanhã isso para vocês. De modo então que o que era Babel em Gênesis, se você for caminhando nas páginas das Escrituras, ela vai se transformar em Babilônia. Babel é a raiz, Babilônia é o desenvolvimento de Babel. Então, que Babilônia é a grande inimiga de Deus nas páginas do Antigo Testamento. É Babilônia que vai cercar Jerusalém, destruir Jerusalém, queimar Jerusalém, levar o povo cativo. São os babilônicos. Então, de Babel, que se transforma em Babilônia, está havendo uma evolução, está havendo uma construção, e essa Babilônia aparece no Apocalipse, sendo chamada de a Grande Babilônia. E é no Apocalipse que nós vamos encontrar, vou demonstrar amanhã, que essa Grande Babilônia, que como semente era Babel, em desenvolvimento era Babilônia, que frutificou em Grande Babilônia, são homens. Mas por que sendo homens, Deus diz que é cidade? Porque cidade se constrói. Ele está colocando o princípio da construção, o princípio da edificação, o princípio da gestação de um homem que em toda a sua vida, até o final, se coloca contra o Cristo. Nós vamos entender amanhã o que é o Cristo. Talvez, você segura aí para não cair. Os obreiros da porta não deixam ninguém fugir. Depois que ouvir, pode fugir, mas vai ouvir. Talvez amanhã, ou até domingo, não sei, você possa sair daqui pensando: puxa, eu esperando o anticristo e ele tão perto de mim, dentro do meu coração. Talvez você se perceba um anticristo. Quando você entender
o que é o Cristo, e quando você entender que o anticristo é qualquer disposição interior que se oponha ao Cristo, assim, vixe, então eu estou tomado de anticristo. É porque esse anticristo está sendo forjado nas consciências humanas. E o grande problema dos anticristos é quando o anticristo chega lá na frente procurando o anticristo e ele se perceber anticristo. Aí vai sorrir. Ou vai chorar, né? Ou vai chorar. Mas se você me der a oportunidade, eu vou mostrar para você na Escritura. Mas se você não me der a oportunidade, você não vai ver isso nas Escrituras. Você tem que vir amanhã. Mas se a Bíblia diz que paralelamente tem a Babel, a grande Babilônia, Babilônia, grande Babilônia, sendo erigida ao longo dos tempos, paralelamente também fala de uma outra cidade. Em Gênesis fala de Salém. Lembra do sumo sacerdote Melquisedeque, rei de Salém? Salém se desenvolveu até se tornar Jerusalém. Salém, Jerusalém. E Jerusalém se torna no Apocalipse a nova Jerusalém. Por isso que no Apocalipse você vai encontrar esse contraste da grande Babilônia, uma prostituta, em oposição à nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Duas cidades que cruzam o eixo histórico de Gênesis e Apocalipse. Duas cidades em construção. Duas consciências em formação. O Cristo e o anticristo sendo formado e forjado. Um Cristo coletivo. Me dê a chance de mostrar para vocês isso amanhã. E um anticristo coletivo. Pastor, não concordo. Aprendi que o anticristo é um homem que vai vir tal dia. Vem amanhã. Eu vou mostrar para você. Você vai encontrar isso dentro da sua Bíblia. E aí você entendendo que do mesmo modo que o Cristo de Deus teve uma manifestação histórica quando o Verbo se fez carne, e isso não implica não haver um Cristo coletivo. Cristo coletivo? O que é Cristo coletivo, pastor? Ora, se Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, e nós enquanto igreja somos corpo de Cristo, você não vai falar que a cabeça e o corpo é um homem? Ou não é um homem? A cabeça e o corpo não é um homem? E esse homem, essa cabeça não tem um corpo? Esse corpo não é um só corpo? E não tem muitos membros? Você não é um membro? Eu também não sou um membro? Essa cabeça e esse corpo, sendo muitos, porém um só, é um Cristo coletivo. Mas eu vou ensinar isso direitinho para os irmãos. Por isso que tanto a Escritura, sobretudo Paulo, vai falar a edificação do corpo de Cristo, a edificação do novo homem. Você nunca vai encontrar na sua Bíblia a expressão os velhos homens, e nunca vai encontrar os novos homens. É o novo homem e o velho homem, singular. Só existem dois homens, o velho e o novo, o primeiro e o segundo, o da terra, o do céu, Adão e Cristo, que vão se consumar respectivamente, anticristo e o Cristo de Deus. Amém?